Tartarugas Café apresenta. Escrito pelo Sr. General Luiz Napoleão Teixeira. Lendas inventadas. Da primeira temporada, As Lendas das Histórias Esquecidas. Divisão 0. A Cidade Abandonada. Há muitos séculos antes da história atual, na fronteira com a eminente cidade-estado de Louisiana, o Império Britânico dava as boas-vindas à cidadela de Joseph Rex Collins. Embora isolada do resto do Império, sua vizinha britânica mais próxima era Windland, que ficava a 52 quilômetros. A pequena cidade passou a ser apreciada pelos britânicos. Muitos deixaram a mendicância para residir na cidade e suas esplendorosas ruelas. Com o tempo, passou também a atrair imigrantes de todas as espécies. Era algo fácil naquela época receber a cidadania britânica. Sua boa governança perdurou por décadas e Joseph Rex Collins era uma das mais prósperas cidades da Grande Bretanha. Contudo, as mudanças tornar-se-iam drásticas quando Julian Elliot foi nomeado pelo imperador como governante da cidade. Lançando mão de um discurso conservador, de preservação à cultura local e de união e paz entre a turba de seres que lá residiam, o lobisomem conquistou o apoio popular de que necessitava para obter o cargo. Entretanto, logo o governo imperial demonstrara incúria, de modo que a cidade, antes próspera e tugúrio para os bons homens, logo amargou uma incontável quantidade de celeumas. Estas eram fruto direto das políticas desastrosas orquestradas por Julian Elliot. Não só as condições de vida foram sucumbindo, como as muitas raças deblateravam entre si. Houve segregação para todos os lados, ao passo que cada raça migrou inteiramente para um único bairro. Ademais, Julian criou diversas leis que privilegiavam os lobisomens. Estes, mesmo não sendo uma maioria na cidade, viviam nos melhores bairros, e em mais de um. Não satisfeito, o déspota desviou-se de sua postura conservadora e ordenou morte, que aconteciam na calada da noite, para que o imperador não percebesse e continuasse a ignorar os apelos do sangue dos oprimidos em seus mais profundos sonhos. Tirando proveito da desordem em que se encontrava a cidade, um malévolo demônio chamado Jean-Paul Bourbon a amaldiçoou. Rogou uma profecia sobre o local entrar em profunda anarquia por muitos séculos, até que um tirano ainda pior que Julian Elliot retomaria o poder para então causar desgraça e dor ao reino cujo trono lhe fosse o governador. Durante um sarau, Julian foi assassinado por um vampiro. Este, após o incidente, fora torturado e morto por uma turba de seres enfurecidos. De repente, lobisomens e vampiros, muito por causa dos incidentes que o tirano havia criado, travaram uma guerrilha entre os bairros. Em simultâneo, as outras raças, sem saber como resolver suas litigâncias, também entraram em pelejas. Anjos contra demônios, humanos contra shinigamis. Em apenas alguns meses,
Uma parte da profecia de Bourbon havia se cumprido. A cidade se encontrava no mais completo estado de anarquia. Após a morte do displicente monarca, os reis que se seguiram fizeram tentativas fracassadas de remir o lugar, pois por mais incrível que possa parecer, os exércitos não conseguiam derrotar os litigantes. Mesmo com o surgimento da fulgurante Divisão Zero, isto jamais se alterou. Alguns reis ulteriores, cônscios da maldição, ensejaram vender Joseph Rex Collins, na intenção de que outros reinos herdassem o seu futuro incerto e aziago, especialmente as hostes francas. Entretanto, embora fosse omitido que nela havia criaturas desordeiras, a cidade jamais fora vendida. Frustrados, os outros governantes foram desistindo gradualmente do lugar. Ensejou-se também destituí-lo do império. Contudo, magos especialistas blasonaram sobre o fato de não fazer diferença alguma. Institucionalmente, Joseph Rex Collins seria uma cidade independente. Espiritualmente não se entenderia tal coisa, já que não haveria governo fixo até que um homem infernal erguesse o trono para causar prantos por toda a terra. Todavia, no governo do pai do atual rei, o poderoso exército anarquista percebeu que poderia fazer desta cidade um reduto para destruir Britânia. Esperançoso, o monarca permitiu a invasão, com a intenção de que conquistassem a cidade, para que o governo imperial se reapropriasse dela e exorcizasse o seu mal. Entretanto, os residentes se uniram e expulsaram os anarquistas, que jamais retornariam contra o lugar. Quando o loukais guerreiro Jack Aitken e seus revolucionários ensaiaram um golpe de estado, o atual rei, junto às figuras eminentes de Jordan e Sarah Gregson, atuaram em defesa do império e expulsaram os rebeldes. Jack Aitken então decidiu buscar refúgio para si e seus homens na cidade abandonada. Foi assim que se concretizou a segunda parte da profecia de Bourbon. Um grande tirano uniu as criaturas da cidade. Entretanto, eles precisavam se manter no poder até que conseguissem juntar forças para derrubar o altivo Império Britânico. Jack Aitken apelou para uma das leis de guerra do Criador, que dizia que nenhuma nação soberana poderia atacar outra sem marcar uma época para o conflito. Inventou-o a fim de não mais se ocorrerem extinções em massa. Para tanto, enviou um espia ao parlamento, ao mesmo tempo em que se declarava como rei autônomo. As leis de guerra permitem a supressão incontinente de insurreições. O parlamento britânico só age em guerra quando entra em concordância unânime. Sagaz, o espia sempre apresentou argumentos válidos, votando contra uma intervenção e segurando a revolução por mais tempo, até que a Britânia fosse completamente proibida de atacar os rebeldes. A nova nação prosperou, malgrado intempéries causadas por más políticas. Era aberta a imigrantes. Houve rebeliões que foram brutalmente reprimidas.
mas é um axioma que a nação nascida do rancor cumprirá a derradeira parte da profecia do demônio Bourbon.